Bem-vindos à mesa 10 de Comunicações de Pesquisa, da quarta edição do Congresso da SOFI, organizada pela Faculdade de Educação da USP em 2022. O tema dessa edição é Política e Filosofia na Escola, a urgência do pensamento. Na mesa de hoje estarão o Marcelo Lager Carneiro, que é do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Caxias do Sul, ele está fazendo o doutorado dele lá, e ele vai apresentar o trabalho intitulado Para Pensar a Educação, uma análise da educação na filosofia política de Eric Weil. Depois, eu apresentarei também uma apresentação. Eu sou a Thaís Araújo, eu já concluí o doutorado na Faculdade de Educação da USP e hoje sou professora. Eu vou apresentar um trabalho intitulado Ciência versus Ideologia, a crítica de Jacques Rancière a Louis Althusser e sua relação com a filosofia da educação. E depois, o Túlio Alexander Benavides Franco vai apresentar. Ele é professor da Universidade Antônio Nariño e o seu trabalho se intitula Comunidade Política e Violência em la Formación Ciudadana em Colômbia. Então, nós podemos começar com o Marcelo. Boa tarde a todos. Então, a pessoa da professora Thaís Araújo, cumprimento a todos os integrantes dessa mesa, a mesa 10, essa discussão aqui no Congresso de Filosofia da Educação. Agradeço, então, pela oportunidade de expor um pouco a minha pesquisa, né, de doutoramento, que eu estou desenvolvendo ali no programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade de Caxias do Sul. Bom, eu já sou egresso, então, do programa de pós-graduação nível mestrado da própria Universidade de Caxias do Sul, né? E o tema que eu abordei lá na minha dissertação foram as relações que eu encontrei, né? Que eu visualizei entre razão, liberdade e educação. Sobretudo nesse autor que eu trabalho, que se chama Eric Weil. Então, eu acho que é importante, né, a gente contextualizar um pouquinho o pensamento filosófico weiliano, para a gente ter uma noção do que ele pensa, né, sobre a educação nessa filosofia política dele, que é uma obra importante, né, para a filosofia contemporânea, sobretudo para a nossa filosofia da educação aqui no Brasil, né? Bom, Eric Weil, então, é um autor alemão, né, nascido na Alemanha em 1904, radicado francês, em 1933, ele vai à França, né, vai para a França, e lá, na Universidade de Lille, ele escreve a grande maioria das suas obras, né, das suas pesquisas, e ele trabalha, então, com uma dicotomia muito importante, que é a dicotomia entre razão e violência, né? Ele trabalha esse fio condutor da sua filosofia, e atravessa praticamente todas as suas obras, essa dicotomia entre razão e violência. Então, lá em 1950, já ele escreve a sua tese, né, de doutorado, e nessa tese, a sua principal obra, né, que se denomina Lógica da Filosofia. Em 1950, já é traduzida para o Brasil pela Realizações, né, a editora. Bom, nessa lógica da filosofia, Eric Weil, além de escrever uma extensa introdução, que são aproximadamente, na obra traduzida, 83 páginas, né? Ele descreve a reflexão sobre a filosofia, reflexão da filosofia e violência, filosofia e violência, né? Mas o importante é que nesse sistema, e ele é um autor sistemático, né? E alguns autores defendem que é um dos últimos autores sistemáticos que a filosofia produziu, né? Ele escreve, então, nesse sistema, a sua lógica da filosofia. Essa lógica da filosofia ela é composta de 18 categorias da lógica. O que são categorias da lógica? São atitudes, ou melhor, são discursos que se compreendem em atitudes,
né? E essa compreensão se tornam categorias da própria lógica da filosofia. Não é uma lógica metafísica, né? É uma lógica da filosofia. E ele inicia, então, pelas categorias primitivas, né? Interessante nomeá-las ali, as 18, bem brevemente, que se chama verdade, não sentido, verdadeiro, falso e certeza. A partir do momento que tu tem a certeza, então, abre-se as categorias da razão simples, que é através da discussão do objeto e do eu. Passa, então, para as categorias da reflexão, condição, Deus, ou melhor dizendo, Deus, condição e consciência, né? Continua, então, inteligência, personalidade absoluta. Categorias da ação, propriamente dita, ou ações concretas, a obra, o finito e a ação. E termina, então, com as categorias categorias formais, sentido e sabedoria. E retorna-se ao sistema, na verdade. Bom, por que é importante, então, descrever esse sistema filosófico weiliano? Para compreender onde se localiza a educação nesse manancial filosófico. Porque o próprio Weil diz que a filosofia especial ela não pode ser entendida a não ser dentro do próprio sistema. Então, o sistema se autoexplica, mas a filosofia especial ela deve estar inserida, deve ser uma parte do todo. Por isso, né, dentro dessas categorias, dessas 18 categorias, duas são muito importantes para Weil, que são os aprofundamentos depois que ele escreve mais duas obras. Na categoria da consciência, então, ele escreve a sua filosofia moral, e na categoria, a última categoria concreta, que seria a categoria da ação, ele escreve a sua filosofia política. E é nessa filosofia política, então, que eu trago um pouco, né, dessa minha pesquisa, que se centra um pouco mais especificado à educação. A obra, então, Filosofia Política, foi publicada em 1953 e a Filosofia Moral, 1961. Na própria Filosofia Política de 1956, Weil se preocupa, então, com a própria caracterização, a própria ação do homem moral, né? A gente remete a algumas pesquisas do Brasil, principalmente do grupo de pesquisas de Eric Weil, né, com a professora Marli, professor Marcelo Perini, professor Daniel, professor Judicael Castelo Branco, bom, dentre outros nomes que pesquisam Eric Weil no Brasil, em especial a professora Marli, que faz essa conexão, então, entre o homem moral e o homem político em Eric Weil, né? Bom, então, a minha apresentação, né, feito essa breve introdução ali para localizá-los, né, aonde a gente vai pisar no terreno weiliano aqui, o objetivo, então, dessa minha breve exposição é apresentar, então, a importância na educação, né, no enfrentamento da violência, ou a importância da educação no enfrentamento da violência, sobretudo a educação na visão weiliana. E como é que é a visão weiliana da educação? Na filosofia política, que é composta de teses, né, da tese 15 a 19 dessa obra, Weil especifica, então, mais explicitamente a questão da educação. O que ele entende por educação? Ele entende que a educação ela é objetivo e ela é responsabilidade de todos para com todos, né? Não somente dos mestres que fazem sua vida o objetivo, né, da educação, de ensinar e de transmitir conhecimentos, mas Weil diz que todas as pessoas educam, queiram ou não, por suas ações. Essa é uma tese importante da filosofia política weiliana, né? Mas essa educação ela tem um objetivo nessa amplitude weiliana de combater a violência. Mas que violência é essa que ele está falando, né? Então, na própria filosofia política, ele diz que a violência que o educador tem em vista não é a violência física que o homem sofre por parte da sua natureza, mas natureza exterior, é melhor dizendo, né? Mas aquela
que o próprio ser empírico tem para consigo mesmo, a violência dos seus desejos, das suas finitudes. Essa é a violência que a educação pretende combater no ser humano, né? E para isso, para estabelecer essa violência com essa amplitude, né, que vai atrás, ele faz uma diferenciação muito interessante, né, que chamou muito a minha atenção, num texto chamado A Educação enquanto Problema do Nosso Tempo, de 1957, um ano depois da publicação, então, da Filosofia Política. Nesse texto, né, ele faz uma diferenciação entre educação e instrução. E ele traz, então, alguns fatores, né, que a instrução, até muito pouco tempo, sobretudo no século XVIII, ela é tida como sinônimo de educação, né? O homem bem instruído era um homem bem educado. O homem com conhecimento era um homem bem educado. O homem que sabia se articular com as palavras era um homem bem educado. Então, ele vai trabalhando, né, essa perspectiva nesse texto, e ele vai desconstruindo, então, se assim podemos dizer, né, na filosofia weiliana, de desconstrução, mas me parece que ele vai desconstruindo, então, esse conceito de educação sinônimo de instrução. Ele diz que a instrução ela é muito importante, né, na compreensão do ser humano, porque queira ou não, o homem já se educa através da instrução. O repasse de conhecimentos técnicos, física, matemática, língua portuguesa, trazendo para a nossa linguagem contemporânea, ela já é uma forma de educar, né? Mas, para Weil, a educação é mais ampla que a própria instrução. Não que a instrução seja descaracterizada dessa forma, né? Diz que é muito importante. Mas a educação ela é mais ampla. Por quê? Porque a educação ela proporciona o homem conviver bem com os demais. É disciplina, é conscientização, socialização. É nesse aspecto, então, que a educação toma esse papel de socialização, né? Patrícia Canivês trabalha num texto dele, Educar o Cidadão, nessa perspectiva, que vai, nesse sentido, a educação para ele se torna tem um cunho de socialização. Como socialização? É de convivência com os demais atores sociais. A educação te proporciona a isso. Bom, por que esse tema é relevante contemporaneamente? Porque me parece, né, que nós ainda estamos naquela sintonia em que educação ela é sinônimo de instrução. O homem bem instruído é um homem bem educado. Essa perspectiva, né, de investimento, por exemplo, em educação, traz nas políticas de base da educação a questão do repasse de conhecimento, né, inclusive nas utilizações de tecnologia, né, e é uma provocação que eu trago aqui, a questão da tecnologia, né, se a tecnologia tem a possibilidade de educar efetivamente ou somente instruir, né. Essa diferenciação é importante contemporaneamente, porque a educação, como a gente tem hoje, né, a perspectiva de educação é a perspectiva de simples repasse de conhecimentos técnicos, né? E ele já faz esse alerta lá em 1950, já 1956, nessa perspectiva dessa diferenciação entre instrução e educação. Bom, a educação, então, vista nesse aspecto por Weil, né, ela se torna, então, precisamente a aptidão do indivíduo para agir convenientemente nessa comunidade histórica onde ele está inserido, né? Ela pressupõe, então, que aquela visão de instruir os educandos nas matérias técnicas, ela subjaz, né, então, a própria formação do indivíduo como um indivíduo socialmente aceito ou socialmente moral, né? Então, essa educação com cunho moral é que vai o traz na perspectiva da filosofia política. Bom, aí
traz outra discussão, né? E a minha pesquisa abre essa discussão, o papel do educador, né? Nessa perspectiva de transmissão simplesmente de repasse de conhecimento, ou o educador que tem a missão, né, de realmente repassar valores, né, para os nossos jovens ou os nossos educandos, né? Mas, ao passo que esse educador transmite os seus conhecimentos técnicos e transmite os seus valores, ele também é afetado por essa transmissão ou por essa recepção dos próprios educandos. Esse ciclo educacional deixa bem claro, né, que todo homem educa e é educado através do seu convívio, através dos seus contatos que nós temos seja com o professor ou seja com qualquer pessoa que nós nos relacionamos. Bom, o papel do educador, então, é muito importante, muito relevante nesse cenário, porque cabe a ele não somente o repasse dos conhecimentos, nessa perspectiva, mas também essa condição, né, essa condição de socializar o indivíduo, né, moralizar o indivíduo, ou, melhor dizendo, proporcionar socialização, proporcionar moralização, proporcionar liberdade de pensamento dentro do próprio ambiente escolar, né? Essa é uma perspectiva que eu depreendo da leitura de Eric Weil, que é essa liberdade que o homem tem de se tornar universalizável, né? De pensar em um todo dentro de determinados contextos. Essa liberdade de pensamento que o professor proporciona dentro de uma sala de aula não é somente repasses técnicos, né? Ou critérios aritméticos, por exemplo, né? Ele traz, então, no seu bojo, essa perspectiva de liberdade para universalização, liberdade para moralização. Mas esse mesmo educador, que tem esse papel importante, ele tem que ter em mente também que a matéria-prima que ele está utilizando é o próprio ser humano. E o próprio ser humano deixa bem claro isso, que ele é tanto razão, discurso razoável, quanto violência. E ele tem a liberdade, né, de escolher entre o discurso razoável e o não discurso razoável, ou seja, a violência. Essa perspectiva, então, né, a educação toma papel importante nessa perspectiva de dualidade e através dessa liberdade de escolha entre ser violento ou razoável. O que a educação toma assento? Por que ela toma assento? Porque ela visa, então, reconduzir o homem às escolhas com vistas a essa universalidade. Esse é o papel, então, da educação, né? E essa diferenciação é importante a gente delinear na teoria weiliana, que é a instrução e a própria palavra educação, que hoje a gente, como termo utilizado também, que é a política, né? A gente utiliza para diversos conceitos, né? A educação também, né? Me parece que ela está um pouco mais confusa ali, né? Nessa utilização ali de instrução e educação. Bom, em linhas gerais, então, essa é a pesquisa. Obviamente que eu não vou aprofundar tanto na pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, mas é nessa linha, né, do papel da educação no combate à violência, quais são as suas relações, e o papel da educação no processo de atingimento de um estado de não violência, ou de um estado de conscientização de paz, de resolução de conflitos de forma não violenta, né? Então, é o papel que a educação tem, e qual é essa educação, né? Na condição do homem de se reconduzir a essa universalização, essa moralização, essa socialização. Em linhas gerais, então, essa é a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo, e é importante esse espaço, né, na própria filosofia da educação, e eu trabalho muito na linha de filosofia política ali do nosso programa, que traz, então, esse cerne, né,
que é a importância da educação, e todos, e agora a gente está vendo, né, nessa questão desse cenário político que se avizinha aí, né, na questão das nossas eleições, que grande quantidade ou grande totalidade, né, dos nossos candidatos falam no investimento em educação, né? E qual é a educação que a gente precisa para esse convívio, né, entre as pessoas, ali, um convívio pelo menos aceitável ou pacífico, né, entre as pessoas, e a resolução dos conflitos de forma não violenta. Fico, então, à disposição, professora Thais, das perguntas depois. Como eu lhe informei, eu preciso depois me ausentar um pouco mais adiante, mas eu agradeço pela oportunidade aí que me foi me dada aí pelo Congresso. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Bom, então eu vou agora fazer a minha apresentação. Como eu tinha dito no começo, eu sou a Thais Araújo, eu fiz o doutorado na Faculdade de Educação da USP, na FEUSP. Eu estudei uma parte da trajetória do Jacques Rancière, e o que eu vou apresentar aqui tem a ver um pouco com o meu estudo, principalmente com o primeiro capítulo, né? Hoje eu sou professora da Rede Municipal e do Centro Universitário Sumaré. Eu vou tentar, então, colocar o PowerPoint. Bom, então, essa apresentação se chama Ciência versus Ideologia, a crítica de Jacques Rancière a Louis Althusser e sua relação com a filosofia da educação. Para quem não conhece, o Jacques Rancière, ele é um filósofo francês, apesar de ter nascido na Argélia, ele foi bem criança para a França, então toda a sua formação, desde da formação escolar, foi realizada na França. Ele nasceu em 1940. Ele é formado pela Escola Normal Superior, uma escola bastante tradicional, lá de Paris. Ele, depois de formado, passou a integrar como pesquisador o Círculo de Um, com o Louis Althusser, que era o professor que orientava os pesquisadores reunidos em torno do que se chamou o Círculo de Um, na própria Escola Normal Superior. Esse nome, inclusive, se deve ao nome da rua em que ficava localizada a Faculdade de Filosofia dentro da Escola Normal Superior. Hoje, o Jacques Rancière é professor emérito da Universidade Paris 8, que é a universidade que nasceu com o nome de Vincennes. E, além da Universidade Paris 8, ele também dá aula, leciona em outras universidades. Bom, alguns fatos importantes da vida dele que tem a ver com a parte da trajetória que me serviu para o estudo, né, para a minha pesquisa. Ele integrou um grupo maoísta que teve uma curta duração, chamado Gauche Prolétarienne, né, a esquerda proletária. Ele foi casado com Danielle Rancière, que era professora de liceu, e foi uma das fundadoras do GIP, que é o Grupo de Informação sobre as Prisões, junto com Michel Foucault. Inclusive, o GIP ele tinha o trabalho de realizar enquetes com os prisioneiros, e a partir daí, dessas enquetes, eles faziam uma série de reivindicações políticas. O Michel Foucault, a partir das enquetes, também vai realizar pesquisa, e quem deu a ideia de fazer essas enquetes foi justamente a Danielle, né? Então, ela era bem próxima do Foucault, e esse fato interessa, né, para a trajetória do Rancière, porque ele próprio vai dizer que acompanhou os trabalhos do GIP e os trabalhos do Michel Foucault perante o GIP a partir do trabalho da própria Danielle. Ele foi colunista da Folha de São Paulo durante os anos 90, né, e isso mostra a proximidade que ele tinha aqui com o Brasil. Ele chegou a vir para o Brasil, inclusive, deu aula na USP, muito próximo da Marlene Chauí, do Paulo Arantes. Bom, e de forma geral, se a gente fosse falar da obra dele, poderíamos falar que ele aliou uma formação clássica em filosofia, né, a formação rigorosa que ele teve na INS, aos seus gostos particulares por cinema, literatura, artes e pelo trabalho em arquivos. Um dos livros mais importantes dele, chamado A Noite dos Proletários, foi resultado de 10 anos trabalhando em arquivos operários. Assim como talvez o livro mais conhecido dele na educação, né, O Mestre Ignorante,
que também tem a ver com esse trabalho em arquivos, porque ele achou, né, o Jacotot, a figura do Jacotot e os seus escritos nesses arquivos. Aqui eu coloquei uma imagem do jornal que era produzido, né, pela esquerda proletária, A Causa do Povo. E essa postura política dele também vai nos interessar aqui para eu apresentar qual que foi as questões que ele começou a ter com o seu antigo professor, né, o Louis Althusser. Bom, então eu tenho como critério, né, como marcos, duas datas, 1963 e 1974. Né? Então, aqui nesse trabalho eu vou analisar mudanças na trajetória política e intelectual do Rancière entre esses dois momentos, considerando que o primeiro momento, o de 1963, é quando ele passa a integrar o ciclo de com o Louis Althusser e outros filósofos marxistas. Eu coloco aspas aqui em filósofos marxistas, porque é para delimitar um grupo específico de filósofos que eram seguidores, né, digamos assim, das ideias do Louis Althusser e que faziam parte desse grupo junto com ele, que era um grupo de pesquisa, de reflexão a respeito da obra de Marx. Então, nesse momento que ele passa a integrar o círculo de a gente poderia dizer que a preocupação desses filósofos e do próprio Rancière é em defender o marxismo enquanto ciência. Então, eles vão fazer análises da obra de Marx, tendo em vista o paradigma do conhecimento científico. Bom, aí, 10 anos depois, em 74, né, mais ou menos, nós temos a publicação do livro do Rancière, La Leçon d'Althusser, né, a lição de Althusser, em que ele vai fazer críticas enfáticas ao seu ex-professor. E nesse livro, ele vai criticar, então, o pensamento do Althusser e do grupo dos filósofos marxistas, né? Inclusive ele usa esse termo para se referir ao seu antigo grupo. Ele vai criticá-los em nome da defesa da política. Né? Então, ele critica a ideia de que a obra de Marx tem que ser lida enquanto ciência, tal qual o Círculo de defendia, o que significava também fazer uma leitura dos movimentos políticos com esse viés científico. Então, ele passa a criticar essa abordagem em prol da defesa da política nos termos políticos, né, e não mais em termos de conhecimento científico. Então, o que eu analiso é esse momento de mudança, né, esse momento em que o Rancière vai conduzir o seu pensamento e a sua postura política por um caminho bem diferente do que ele vinha traçando quando ele integrava o grupo do Althusser, né, quando ele era um althusseriano. Bom, o que era o Círculo de Então, era um grupo organizado pelo Althusser, reunia jovens universitários da Escola Normal Superior, marxistas, que se encantaram pela obra do Althusser por causa desse esforço que o Althusser tinha de renovar a teoria do Marx. Então, esses jovens, eles viram em Althusser uma possibilidade de estudar o Marx que não fosse nem aquela leitura que eles consideravam revisionista, feita pelo Partido Comunista Francês, né, e por órgãos de classe, também por sindicatos, e que também não fosse o que eles viam na universidade como o espontaneísmo do movimento estudantil. E aí a gente poderia citar principalmente a UNEF, União Nacional dos Estudantes da França, como uma das representantes desse espontaneísmo. Quais que eram, então, os problemas que eles viam da leitura de Marx feita pelo PCF? O que eles chamavam de revisionismo? Busca por alianças, foco nas eleições, né? Aqui uma questão bem próxima à outra. Então, mais preocupados em eleger os seus representantes, né? Eleger e tomar espaço em cargos do que com a defesa da revolução. Além disso, a legitimação do PCF do stalinismo, considerada, no ponto de vista do Círculo de considerada pelo PCF a última etapa do socialismo, né?
quando, para eles, o socialismo não pararia no stalinismo, e também o sindicalismo corporativista, que se preocupava mais em reivindicar aumento salarial, melhores condições de trabalho, né, para os operários, do que em focar-se na construção de um movimento que levasse à instauração de uma revolução. Então, isso é o que eles chamavam de revisionismo, vindo, sobretudo, do PCF. E quais seriam os problemas de leitura do Marx no movimento estudantil, de acordo com esse grupo? O que eles chamavam de espontaneísmo. Os estudantes, durante a década de 60, lá na França, eles vinham cada vez mais se posicionando em prol do protagonismo da própria categoria, né? Um protagonismo estudantil, protagonismo político, mas também um protagonismo nos próprios espaços dentro da universidade. E eles vinham também se posicionando cada vez mais a favor da eclosão de ações diretas contra a violência policial. E eles achavam, então, que essa postura era condenável, né, espontaneísta, nos termos deles, porque ela não passava pela direção do PCF, do Partido Comunista, né? A UNEF, que é a União Nacional dos Estudantes da França, ela estava cada vez mais autônoma nas suas ações políticas em relação às orientações do PCF. Bom, então o Círculo de Um se posicionava contra essas duas posições, a favor de uma posição política que para eles era a leitura do Marx por si mesmo, né? A leitura do próprio pensamento do Marx. Então, eles não iam, né, nem para o lado do revisionismo, que eles combatiam lá no PCF, e nem para o lado do espontaneísmo, que eles vão conceber na postura dos estudantes. Então, o Círculo de Um, eles se posicionavam em defesa do que eles consideravam ser o verdadeiro pensamento de Marx, né, que estaria corrompido tanto na leitura do PCF como na leitura dos estudantes. Bom, então o Círculo de Um, esses marxistas organizados em torno do Althusser, do qual Rancière fez parte, eles se propunham a depurar a teoria marxiana, a teoria do Marx mesmo, separar o conhecimento que eles consideravam como científico do que seria ideologia. Isso significava fazer uma leitura estrutural da obra de Marx, entender a obra por ela mesma, sem interferências de outras interpretações. E para separar o conhecimento científico do ideológico, eles privilegiavam o estudo do livro O Capital, porque é ali que estaria o pensamento lógico, científico, conceitual do Marx, e não outras questões de ordem histórico-conjunturais. Então, eles faziam, né, encontros para definir rigorosamente os conceitos contidos na obra O Capital. E dessa ênfase que eles davam ao pensamento científico do Marx, e principalmente ao livro Capital, vai derivar a teoria do corte epistemológico, desenvolvida principalmente pelo Althusser, em que ele separa a obra do Marx entre a parte conceitual científica da parte ideológica. O Capital, ou, né, outros marxistas falariam essa parte da obra madura de Marx, seria a parte científica. E a obra anterior seria a parte ideológica, né, a do jovem Marx, então seria os escritos ideológicos. E para eles o que interessava era se focar na parte, né, da obra madura, no Capital, porque é ali que estavam os conceitos e o seu pensamento científico. Bom, tudo isso vai entrar em crise, pelo menos para alguns filósofos, para alguns marxistas, com a eclosão de um movimento lá na França, que foi maio de 68. Maio de 68, quando acontece, né, tanto no calor da hora, mas também nos anos posteriores, durante a década de 70, vai originar uma discussão, né, dentro dos setores progressistas sobre o significado dessa revolta. Ela foi, nos dizeres do Althusser e dos seus discípulos, uma revolta ideológica de massas,
E aí, bom, definir como revolta ideológica vai trazer uma série de consequências, né, que eu vou falar daqui a pouco, ou ela foi um momento ímpar de subjetivação política, que trouxe, inclusive, uma nova forma de se pensar a política, de se pensar os movimentos políticos e sociais, que vai ser a visão do Rancière, né, e de outras pessoas engajadas com o movimento, né, o próprio Foucault, por exemplo. Então, esse movimento, esse evento, esse acontecimento vai fazer com que o Rancière se distancie do Círculo de Um, do Althusser, né, e dos outros marxistas que orbitavam em torno do Althusser e que continuaram alinhados com as teorias do Althusser, mesmo após maio de 68. Né? Então, maio de 68 muda a perspectiva para alguns, como para o Rancière, mas não para todos, né, como para outros marxistas que continuaram no Círculo de Um. Bom, para quem não sabe, só vou falar rapidamente o que foi maio de 68, né? Na verdade, maio e junho de 68. Foi um momento de revolta de massas lá na França. Se iniciou com reivindicações estudantis em prol de reformas na universidade, mas foi uma revolta que se expandiu, passou a integrar trabalhadores, ampliou as suas bandeiras em torno de palavras de ordem contra o autoritarismo, e o autoritarismo de diversas vertentes, não só o autoritarismo da direita, mas também o autoritarismo da esquerda. E, sobretudo, foi uma revolta que uniu essas diferentes categorias, né, como estudantes e trabalhadores, contra o modo de vida capitalista e a política tradicional. Né, como se as pessoas que passaram por maio de 68, que fizeram o movimento acontecer, sentissem que a política tradicional já tivesse atingido seus limites, né, já não desse conta mais da complexidade da sociedade francesa. Bom, aqui tem duas frases, pichações, né, que fizeram-se em maio de 68, que eu acho que trazem um pouco do espírito desse movimento, né, e que ajudam a entender essa mudança na postura e no pensamento do Rancière. Né? Então, na primeira, não me liberte, eu me encarrego disso. E na segunda, stalinistas, seus filhos estão conosco. Bom. Os filósofos que, assim como Althusser, continuaram a enxergar nas revoltas sociais, revoltas ideológicas, no pós-maio de 68, então eles vão manter esse posicionamento e vão conceber a política, vão continuar, melhor dizendo, né? Vão continuar a conceber a política como um desdobramento da teoria científica do Marx. Então, quer dizer, se a política não correspondesse a esse anseio de ser um desdobramento da teoria científica, essa política e qualquer movimento que não correspondesse a esse anseio seriam tratados como ideologia, né? E deveriam ser questionados e, no limite, combatidos. Então, política, para o grupo althusseriano, significa instrumentalização da teoria científica de Marx. Então, você tem que conhecer a teoria a fundo para fazer política. Bom, isso significava, na prática, a ideia de revolução, né, tal qual Marx propõe, tomada do poder do Estado por meio do protagonismo da classe operária, devidamente representada e dirigida por suas entidades alinhadas ao Partido Comunista Francês. Porque por mais que eles questionassem o revisionismo do PCF, né, como eu falei no começo, eles ainda acreditavam que o Partido Comunista seria o único órgão partidário que conseguia se posicionar para além da ideologia. Todos os outros seriam meramente ideológicos. Bom, e aí eles vão então se focar bem mais as suas forças, né, nos erros dos estudantes, principalmente pós-maio de 68. Então eles vão dizer, maio foi um fracasso, porque faltou aos seus participantes o conhecimento prévio da teoria do Marx, que é o conhecimento científico. Então, a gente poderia pensar que a visão de política dos althusserianos, ela prevê que acerto na política
é a presença da ciência, né? A ciência que é o pensamento do Marx, especificamente os conceitos do capital. E erro na política é falta dessa ciência. É um pouco com esse parâmetro que eles vão julgar movimentos políticos como o Maio de 68. E onde entra as mudanças no pensamento do Rancière, que, né, até Maio ele concordava com tudo isso, pós-Maio ele passa a questionar. E o livro A Lição do Althusser vai trazer para a gente, de uma forma mais sistematizada, essas questões que ele coloca e as novas abordagens que Rancière vai trazer a respeito de política. Bom, então ele é de 74, o livro. Ele se originou de um artigo escrito em 69, que se chamava Sobre a Teoria da Ideologia Política de Althusser. E ele defende que a teoria marxiana, tal qual ela é vista como ciência por Althusser, ela acaba se solidificando como uma postura política quando o Althusser vai combater os estudantes. Né? Então, quer dizer, o Althusser fica aí dizendo, né, que ele está olhando para o Marx para procurar a ciência, mas ele acaba usando isso como instrumento para combater e apontar os erros dos estudantes. Bom, e o Althusser, quando ele faz isso, na visão do Rancière, ele considera que as lutas políticas dos estudantes são lidas como ideológicas, e por isso seria preciso corrigi-las. E como que se corrige esses erros dos estudantes? Pelo que o Althusser vai dizer, que é a função pedagógica do saber, transmissão do conhecimento científico para aqueles que estão imersos na ideologia. Né? E para quem conhece o Mestre Ignorante, a palavra explicação, ela é muito importante no livro, né? De acordo com a abordagem do Jacotot, e a gente poderia entender que essa crítica à transmissão que o Rancière vai fazer, que está lá na visão do Althusser, ela também já é uma crítica à explicação. Por quê? Né? Porque nessa visão de que o saber ele deve transmitir conhecimento para aqueles que não o detêm, no caso aqui, não detêm porque estão imersos na ideologia, né? Essa visão traz a ideia de que quem está preso na ideologia não consegue sair desse estado por conta própria, sendo necessário o auxílio de outro, né? Dos intelectuais marxistas, aqui no caso, né? O auxílio de pessoas alheias ao próprio sujeito. Né? O Rancière ele vai abordar esse tema em escritos posteriores, fazendo críticas ao papel do especialista na política, por exemplo. Então, já vem do livro La Leçon de Althusser essas críticas. Aí, eu já ir concluindo, né, vou só sistematizar quais que são essas novas abordagens do Rancière. Né? Então, ele inverte o raciocínio althusseriano, dizendo que não é a teoria que explica o real, né, tal qual o Althusser defendia, mas que Maio de 68 mostrou que o real colocou em xeque a teoria. E que o real coloca em xeque a teoria por meio da eclosão de um movimento imprevisível. Não tinha como prever Maio de 68 por meio de nenhuma teoria. Bom, ele vai defender também que o saber acadêmico, científico, não deveria legitimar hierarquias baseadas em diferentes posições de poder ocupadas pelos sujeitos. E com isso ele alerta que a defesa da ciência pelos filósofos marxistas, né, althusserianos, seria uma forma de preservar as suas próprias posições de poder e de autoridade dentro da universidade. Por isso eles se colocam tão contrários às formas de política trazidas pelos estudantes. Né? Eles se sentem ameaçados. Então ele identifica as posições desses filósofos a um teoricismo, nas palavras dele, que desvaloriza a política de fato, né, que é a política dos movimentos reais, né, dos movimentos da realidade, dos movimentos políticos sociais. Bom, e como é que a gente poderia pensar nisso na filosofia da educação? Né? Bom, aqui vai ser mais rápido, mas depois eu posso tratar mais disso, caso seja necessário. A filosofia da educação, desde os anos 70, né, até os anos 80, foi muito forte o paradigma reprodutivista, mas ainda hoje ele tem bastante eco.
Então, eu penso que analisar esse momento da trajetória do Rancière, em que a gente vê a mudança, né, do Rancière althusserriano para um Rancière que vai ficar bastante crítico ao Althusser, nós poderíamos pensar que o paradigma reprodutivista poderia ser criticado do ponto de vista do que o Rancière chama de mestre ignorante. Pensando que, para os reprodutivistas, o cotidiano, as vivências dos estudantes, elas estão impregnadas de ideologias, de ilusões. E que a educação, então, concebida como ciência, é que deve transformar essas ideologias e ilusões e tirar os estudantes desse estado. E o papel do educador, então, seria o de depurar as visões de mundo ideológicas dos estudantes. Bom, o Rancière, se a gente fosse, a partir dele, né, fazer uma crítica a esse paradigma, a gente poderia pensar que, para os reprodutivistas, né, grosso modo, ideológico parece ser sempre o outro, né, aqueles que não estão na posição do educador. E o Jacotot, do mestre ignorante, do Rancière, ele vai propor, né, uma educação contra o mestre sábio. O mestre sábio que teria um estatuto, que teria na sua palavra um estatuto superior. Então, contra o mestre sábio, que tem essa palavra de estatuto superior, o Rancière esboça a proposta de um mestre ignorante, em que não existe uma palavra de estatuto superior. Existem pessoas, indivíduos, sujeitos, que olham para o mundo e que buscam interpretar esse mundo a partir das suas vontades, né? Então, o mundo e as obras humanas estão aí à disposição das interpretações de qualquer um, né? Que é o que Rancière faz quando ele escreve sobre temas em que ele não é especialista, né? Cinema, a própria pesquisa em arquivos, ele não era historiador, né? Arte. Então, na obra do Rancière, a gente, para além, né, do mestre ignorante, a gente já vê que ele coloca esses princípios jacotistas em ação, né, digamos assim. Bom, então foi essa a minha apresentação. Bom, então agora a gente vai para a última apresentação do dia, né, que é a apresentação do Túlio. Passo a palavra para ele. Muito obrigado. Boa tarde a todos vocês. O meu nome é Túlio Alexandre Benavides Franco, eu sou colombiano, mas eu morei lá no seu país durante 4 anos. Eu fiz o meu doutorado na cidade de Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz doutorado em educação sob a orientação do professor Alfredo Veiga Neto, que é um professor muito conceituado no campo dos estudos Foucaultianos em educação. Daí eu voltei faz 2 anos e agora estou trabalhando aqui na Colômbia, de novo, numa universidade, que é a Universidade Antônio Nariño. Bom, eu agradeço a oportunidade de participar nesse congresso, nesse 4º congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. Para mim é uma honra fazer parte desse evento. E mesmo que eu goste muito de falar português, tá? Na verdade, eu não me sinto tão confiante quanto eu gostaria para fazer a minha fala em português, tá bom? Então, eu peço desculpas para vocês pelo meu português ruim, tá? E porque eu vou fazer a minha fala em espanhol, se vocês não se importarem, tá bom? Eu prometo falar devagar para que vocês consigam me entender sem problema. Bom, el trabajo que yo voy a presentar a ustedes es un trabajo que es resultante del trabajo que yo vengo haciendo desde mi doctorado en educación. He estado muy interesado en indagar acerca de la formación ciudadana en Colombia y la relación que esa formación ciudadana tiene con el problema de la violencia en mi país. Quisiera comenzar esta charla, esta comunicación, ofreciéndoles a ustedes un contexto general de la situación política de mi país, que seguramente algunos de ustedes conocerán.
Y es que aquí en Colombia vivimos un conflicto interno armado desde hace más de 50 años, donde hay diferentes actores. No solo hay unos grupos guerrilleros, sino que además hay también unos grupos de extrema derecha, unos grupos paramilitares, y por supuesto también los mismos agentes del Estado hacen parte de ese conflicto. De manera que a mí siempre me interesó indagar acerca del papel que la educación en Colombia ha tenido y tiene aún frente a esas dinámicas de violencia y frente a lo que ha sucedido en el conflicto en mi país. Si bien entiendo que la educación no tiene la responsabilidad de acabar con el conflicto, estoy convencido de que la educación juega un papel importante en la formación de lo que podemos llamar la subjetividad política de los niños y de los jóvenes. Y es lo que me ha interesado investigar desde que estoy haciendo mi doctorado en educación, desde que hice mi doctorado en educación y ahora como profesor de la Universidad Antonio Nariño. Entonces, digamos, el eje central de mi investigación fue precisamente identificar cuáles eran esos imaginarios de subjetividad política que se venían configurando en los discursos de la formación ciudadana de mi país. Y como parte de esos imaginarios de formación ciudadana, como parte de esos discursos, me interesaba indagar un tema fundamental que me ha interesado mucho, que es el tema de la comunidad política. Es decir, cómo esa subjetividad comprende el problema de la comunidad política. Y por supuesto, un referente importante para abordar ese problema es el filósofo italiano Roberto Espósito, a quien, digamos, he seguido en este trabajo de la comunidad política. Un aspecto importante de cómo se concibe la comunidad en Colombia viene dado por una descripción que hace el Grupo de Memoria Histórica en mi país en el año 2013, después de estudiar las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Ellos afirman que en Colombia ha predominado durante muchísimos años una concepción de la política en la cual el disenso o la oposición no son vistos como elementos constitutivos de la comunidad, sino como amenazas a la integridad de esta o a la concepción de un orden dominante. De manera que podríamos hablar de una tentación latente al pensamiento único o al dogmatismo que limita con la violencia y que la alimenta. Y bajo esta perspectiva, el campo político en Colombia integró como un rasgo de las dinámicas políticas la eliminación del adversario o del disidente. Es decir, durante mucho tiempo en mi país, un amplio sector de la población colombiana consideró legítimo eliminar por las armas al adversario político, que en este caso eran las guerrillas, eliminar al disidente y a quien amenazaba el orden social establecido. Esto lo viví yo incluso en mi labor docente con mis estudiantes durante varios años. Yo fui profesor de formación ciudadana, de ética y formación ciudadana, y pude constatar que en muchos casos mis estudiantes muy jóvenes, estaban de acuerdo con este imaginario de comunidad política en el cual aquel que amenazaba el orden social dominante debía ser legítimamente eliminado. De manera que cuando se abordaba en el aula de clases el problema del conflicto interno armado, los estudiantes estaban completamente de acuerdo en que esa era la solución, una solución militar, y les resultaba bastante extraño la posibilidad de un diálogo de paz, como el que ocurrió hace algunos años. En muchos casos no estaban de acuerdo y les resultaba bastante escandaloso. Por eso me empecé a preguntar cómo se venía configurando esa subjetividad política en los discursos de la formación ciudadana en mi país y cómo estaba contribuyendo efectivamente a que se consolidara una cultura de diálogos de paz. De
De manera que entonces paso yo a hablar de uno de esos elementos que me interesa, como les dije, que es el de la comunidad política. ¿Cómo se entiende entonces en los discursos de la formación ciudadana, en las políticas educativas de Colombia que tienen que ver con la formación ciudadana? ¿Cómo se entiende entonces ese tema de la comunidad? Yo quiero empezar por hablar de un concepto que, digamos, al que me referí en mi tesis de doctorado, que es el concepto de racionalidad de la violencia. Para construir este concepto, yo me remito al filósofo surcoreano Byung-Chul Han, quien en su topología de la violencia afirma que toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Y esas enfermedades justamente para Byung-Chul Han tienen que ver con formas particulares de violencia que varían de acuerdo a la constelación social en la que esas violencias tienen lugar. Para Byung-Chul Han, en la modernidad la violencia adquiere una forma psicológica interior y se inscribe en las convicciones, en los modos de percepción y de conducta. Entonces, por eso yo, a partir de esa idea de Byung-Chul Han, de unas patologías de la modernidad, decido referirme a esas patologías como una cierta racionalidad de la violencia, también tomando, por supuesto, conceptualizaciones de Michel Foucault. Y se trata de una racionalidad de la violencia que se instaura en las relaciones que se tienen con el otro, cuya alteridad se percibe como amenazante y que se caracteriza por valerse de unas estrategias que buscarían neutralizar la alteridad del otro y que incluso permiten, paradójicamente, dar razones para eliminar la alteridad del otro. Sobre la base de estos presupuestos, entonces, llega a entenderse la comunidad como un cosmos cerrado en el que todo miembro puede identificarse con el otro a través de la identificación de todos como con la comunidad común. Esto, digamos, a partir de Roberto Espósito. Y entre esa forma de pensar la comunidad y la violencia del sentido absoluto y de la absorción del otro, y por lo tanto de su negación como otro, no habría sino una delgada línea. En esa medida, el rechazo de la alteridad y la totalización de la comunidad serían elementos constitutivos de la mencionada racionalidad de la violencia. De manera que me parece conveniente plantear la cuestión sobre cómo pensar, a partir de la educación, la construcción de una comunidad política que en un contexto de conflicto armado como el colombiano, esté en condiciones de asumir constructivamente la enorme diversidad y pluralidad cultural, social y política de mi país. El problema que me ha interesado señalar en mis pesquisas es que mientras la educación colombiana no lleve a cabo una problematización radical del tipo de subjetividad política que parece dominar los discursos y las prácticas educativas, que históricamente ha dominado esos discursos y esas prácticas educativas, y que en alguna medida se deriva de lo que podríamos denominar el proyecto hegemónico de la modernidad, la construcción de una comunidad política que esté en condiciones de superar ese conflicto político y social, parece una tarea destinada al fracaso. En lo que sigue examinaré dos cuestiones. ¿Cómo se entiende la comunidad nacional a partir de una idea de ciudadanía nacional y la violencia que le es inherente a ese tipo de imaginario de ciudadanía? Y finalmente hablaré de un nuevo imaginario de ciudadanía que emerge a partir de los años 90, que es el imaginario del ciudadano global, al que le es inherente la idea de una comunidad global o globalizada y por lo tanto una violencia de otra índole. Entonces, bien, quiero referirme aquí a una tensión que surge en los años 90, hasta la mitad, un poco más de la mitad del siglo pasado. La formación ciudadana en América Latina y particularmente en Colombia se había caracterizado por un fuerte compromiso con transmisión de sentimientos nacionalistas, asociados por supuesto a una idea de comunidad nacional. Sin embargo, a partir de los años 90 ocurre un importante momento de transición y entonces allí la escuela empieza a sufrir el impacto de un mundo globalizado que empieza a cuestionar el sentido de una enseñanza que ponía el énfasis en la importancia de las fronteras nacionales,
pero que ahora se ve interpelada por las lógicas del mercado, un mercado que exige nuevas condiciones y habilidades a esos nuevos ciudadanos, y por una serie de grupos étnicos, sociales, raciales, culturales, que comienzan a reclamar el lugar y los derechos que los tradicionales discursos les habían negado. En esta tensión entre lo nacional y lo postnacional, surge entonces, como les decía, una tensión entre dos formas de entender la ciudadanía, que serían la ciudadanía nacional y la ciudadanía postnacional. ¿Por qué hablar de una tensión y no simplemente del tránsito de una forma de entender la ciudadanía a una forma quizá más evolucionada? Fundamentalmente porque esa aparente transición, y esto es importante, digamos, en la apuesta teórica que yo traigo a ustedes, esa aparente transición pone en disputa dos tipos de comprensión acerca de la idea de ciudadanía, y en esa disputa se pone en juego la apuesta política que existiría por detrás de la formación ciudadana. Se trata, de acuerdo con Gerd Biesta, que fue precisamente invitado hace unos días a este congreso, de la disyuntiva entre la ciudadanía como una identidad social y la ciudadanía como una identidad política. En el primer caso, entender la ciudadanía como una identidad social tiene que ver simplemente con ocupar un rol en un determinado orden social, incluso sin llegar a cuestionar ese orden social. En el caso de la ciudadanía como una identidad política, en este caso tiene que ver con las relaciones entre los individuos y su relación misma con la toma de decisiones. Una forma de entender, según Biesta, una forma de entender la diferencia entre las concepciones social y política de la ciudadanía es en términos de cómo cada una de ellas considera la pluralidad y la diferencia. De manera que en el caso de la comprensión social de la ciudadanía, se tiende a percibir la pluralidad y la diferencia principalmente como un problema o como una amenaza o como algo que preocupa y que debe ser solucionado. Y por eso en este extremo del espectro nos encontramos con un enfoque de ciudadanía que tiene que ver con valores comunes como la identidad nacional y el comportamiento prosocial. Este enfoque, como les decía, fue dominante hasta los años 80 del siglo pasado, no solo en Colombia, sino en general en América Latina, y persiste, particularmente en Colombia, en los actuales discursos de las políticas educativas colombianas que tienen que ver con la formación ciudadana. Por su parte, en la visión política, la pluralidad y la diferencia son vistas como la razón de ser de los procesos y las prácticas democráticas y, por lo tanto, como algo que debe ser protegido y cultivado. Y ese discurso, de manera paradójica, a pesar de la persistencia del discurso nacionalista, el discurso de la pluralidad y la diferencia se presenta como uno de los objetivos fundamentales de la formación ciudadana en Colombia actualmente, a partir del enfoque, tan importante enfoque actualmente en mi país de las competencias ciudadanas. De manera que esa coexistencia de discursos identitarios y nacionalistas, por un lado, y de discursos de apertura y pluralidad, a la pluralidad y a la diferencia que nos señala Biesta, surge una tensión que al parecer no está resuelta entre dos visiones distintas de ciudadanía que abordan de manera diferente el problema de la relación con los otros en el espacio de la comunidad política. Es decir, de cada una de esas concepciones de ciudadanía se derivaría un cierto ideal o imaginario de comunidad política. Me parece entonces que cada una de esas comprensiones nos remite, como les decía, a comprender el problema de la comunidad política y con ella un ideal particular de ciudadano que se necesita formar a través de la educación oficial. Tendremos entonces el ciudadano nacional, que es aquel que existe dentro de un orden cerrado, dentro de una comunidad acabada, que se cierra sobre sí misma y que se configura siempre en contraposición a un exterior que la amenaza. Pareciera encontrarse a través de esta figura, me parece, vestigios de esa comunidad de destino nacional de la que ha hablado Roberto Espósito en su libro Comunitas y en muchos otros de sus libros. Pero además ese metarrelato resultaría actualizado hoy en día
en lo que podría considerarse el nuevo mito de la comunidad, que cobraría cuerpo en el relato de un estado idílico de lo político asociado al modelo de una democracia consensual. Al respecto, algunos autores colombianos han afirmado que existe en las políticas educativas de la historia reciente de Colombia una evidente desconfianza hacia las nociones de disidencia y diversidad en el seno social, y una preferencia por lo que podemos llamar la versión unanimista de la opinión pública. De manera que nos encontramos en esta visión expuestos a lo que Espósito llamaría una deriva totalitaria de la concepción mítica de la comunidad o de la democracia consensual, donde somos conducidos a lo que sería, según Byung-Chul Han, una patología moderna de la violencia, de la negatividad, y que tiene que ver con lo que tanto Byung-Chul Han como Espósito denominan el paradigma inmunitario, y que consiste justamente en una cierta violencia ejercida contra la propia comunidad con el fin de expulsar el elemento extraño que le resulta amenazante. Es decir, una violencia sobre la propia mismidad de la comunidad para eliminar aquello otro, para eliminar lo otro que le negaría esa mismidad. Resulta muy interesante, me resultó muy interesante en mis indagaciones, constatar que la forma en que en los documentos de las políticas públicas colombianas que tienen que ver con la formación ciudadana, esa lógica inmunitaria efectivamente operó y se materializó en una política de Estado durante los primeros años, o la primera década de este siglo, bajo el gobierno de un presidente llamado Álvaro Uribe Vélez. Bajo este gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 al 2010 se denominó justamente Estado Comunitario, y allí el Estado colombiano presentaba una propuesta llamada Seguridad Democrática, que tenía lugar en el marco de un conflicto interno armado, como ya les dije, de más de 50 años. Pero esa política de seguridad democrática no era otra cosa que la propuesta inmunitaria de eliminar por las armas a un grupo de disidentes, en este caso las guerrillas de las FARC, que haciendo parte de la sociedad colombiana se consideraba que amenazaban la estabilidad del orden establecido. De manera que se buscaba la solución militar de un conflicto interno armado que no era reconocido como tal por ese gobierno. El gobierno de aquel entonces no reconocía la existencia de un conflicto. Y es ahí donde opera claramente la violencia inmunitaria. Al no reconocer la existencia de un conflicto político, el gobierno de aquel entonces podía desconocer el estatus que tenían los opositores políticos de interlocutores e identificarlos como el otro, el enemigo al que había necesariamente que eliminar. Con ese fin se les adjudicó el rótulo de terroristas como una estrategia discursiva que permitiría justificar su eliminación sin ninguna mediación de diálogo. Y todo ello, por supuesto, en defensa, teóricamente, del pluralismo y de procedimientos democráticos, en defensa de una comunidad consensual que no admite disensos y mucho menos disidencias. ¿Cómo se veía esta situación reflejada en las políticas educativas de la época? A través de la paradoja de una ausencia total de cualquier alusión a la realidad del conflicto interno armado. Es decir, el conflicto interno armado en Colombia no fue mencionado en las políticas educativas colombianas hasta muy entrada la primera década de este siglo, lo cual resulta bastante escandaloso. Es decir, era casi que una obligación del sistema educativo colombiano enseñar la realidad de este conflicto y educar a los niños y a los jóvenes para construir una sociedad diferente. Sin embargo, el conflicto no se mencionó sino casi hasta el año 2011. Y para finalizar, pues yo quisiera hablar de esta nueva idea de ciudadanía que emerge en los años 90 y a la que le es inherente la idea de una comunidad postnacional. De manera que, volviendo a esa tensión discursiva de la que les hablé hace un momento, en la que tenemos por un lado la comprensión de la ciudadanía como una identidad social y por el otro la comprensión de la ciudadanía como una identidad política, cabe preguntarse
si efectivamente esa preocupación contemporánea por la cuestión de la pluralidad y la diferencia, que parecía asociarse a esta segunda visión de la ciudadanía, vendría a tensionar y a problematizar la persistencia del riesgo de esa violencia inmunitaria, presente en el ideal de comunidad asociado al ciudadano nacional, o si simplemente los discursos de las políticas educativas de la formación ciudadana entrañarían quizá otros peligros en la contemporaneidad, en la que la violencia estaría expresada de formas más contemporáneas. Al respecto, el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez nos ha recordado que la actual reorganización global de la economía capitalista se sustenta ya no sobre la negación de las diferencias, como ocurriría quizá en el caso de la ciudadanía nacional, sino sobre la producción de las diferencias. Y en esa medida, eso que podríamos denominar la afirmación celebratoria de las diferencias en la contemporaneidad, lejos de subvertir el sistema, tal vez estaría contribuyendo a consolidarlo. Podríamos decir, siguiendo esta misma lógica, que lejos de superar lo que aquí he denominado la racionalidad de la violencia presente en los discursos de la formación ciudadana y que operó en la modernidad mediante la negación de las diferencias, estaríamos en la presencia de otro tipo de racionalidad de la violencia que en este caso paradójicamente celebra las diferencias, no las niega. Al respecto, Byung-Chul Han ha dicho que la patología de la violencia, es decir, lo que hemos llamado aquí la racionalidad de la violencia, realmente no desaparece, sino que se transforma. Y que en la sociedad actual, la lógica inmunitaria de la época moderna, que funcionaba bajo el esquema amigo-enemigo, resulta transformada, transmutada por unas lógicas que son eminentemente neoliberales. ¿Cuál sería entonces ese nuevo tipo de violencia en el caso de la comunidad política contemporánea? Pues al parecer, con la disolución de las fronteras en los tiempos actuales, en tiempos de globalización, se ha diluido también el tradicional esquema amigo-enemigo. Y ya que en la sociedad contemporánea el enemigo no sería el otro externo, no sería la afuera, una afuera claramente identificable y visible como enemigo exterior, sino que implicaría la percepción del otro como una presencia amenazadora que empieza a construirse de otra manera. Es decir, aparecerá el otro en esta nueva situación transformado en la amenaza interior, ya no exterior, del orden, en el intruso al que se está expuesto de manera irremediable, en el enemigo que ya no está fuera, sino dentro, o incluso al lado. Se trata entonces del inmigrante, del desplazado, del disidente, el refugiado, etc. Esta reconfiguración contemporánea del otro se presenta como condición de una época que se caracteriza por la coexistencia paradójica de prácticas globales de homogeneización, por un lado, y de implosión y represión de particularismos por el otro. En todo caso, según Han, podríamos denominar a esta violencia una violencia de lo global. Esta violencia deja de lado lo radicalmente plural para tratar de convertirlo en el aséptico discurso tolerante de la diversidad cultural. Pero, tal como lo plantea Byung-Chul Han, el actual mundo globalizado estaría habitado por egos aislados en sí mismos, que se comportan de un modo antagonista entre ellos. Se trata de una violencia implosiva, desprovista de una afuera que actuaría hacia adentro y en la que el discurso de la diversidad podría problematizarse como una de esas prácticas globales de homogeneización. De manera que podemos ver, ya para finalizar esta intervención, que ese discurso de la diversidad entrañaría también algunos peligros. Por ejemplo, el hecho de que la diversidad se relaciona con una realidad que reconoce la pluralidad desde el lugar de una hegemonía cultural. De manera que frente a esta diversidad, cuando aparecen los otros, se hace necesario integrarlos, asimilarlos y normalizarlos, es decir, unificarlos a una totalidad de pensamiento. Así pues, los discursos sobre los indígenas, las personas con necesidades educativas especiales, los campesinos, los afrodescendientes,
y todo tipo de grupos étnicos pasarían a ser objeto de normalización y responsables de acomodarse a lo existente como hegemónico. En buena parte de los discursos de las políticas educativas colombianas se enseña a pensar lo diverso como algo que nos es, fundamentalmente ajeno, y frente a lo cual debemos posicionarnos desde la afirmación de una mismidad que parece sernos impuesta. Hay que saber en primera instancia quién se es y a qué grupo se pertenece para entonces diferenciarse de los demás. Es decir, a pesar del discurso de la diversidad, no se reconoce la diferencia como una dimensión que nos constituye, sino como un atributo que les pertenece a los otros, en la medida en que es posible distinguirse cada vez más de ellos. Solo entonces pareciera que estaríamos en condiciones de respetar esa diversidad, de permitirle estar frente a nosotros o a nuestro lado. Allí los considerados diversos resultan normalizados bajo la misma trama categorial asociada al paradigma educativo del ciudadano global. Y ya para cerrar, entonces, resumo un poco lo que acabo de decir en mi intervención. En esta intervención identifiqué lo que he caracterizado como una tensión discursiva entre el registro temporal de una ciudadanía nacional y el registro temporal de una ciudadanía postnacional, presente en los discursos educativos de la formación ciudadana en Colombia. Expliqué, siguiendo a Biesta, que en esa tensión tiene lugar entre dos concepciones distintas de la formación ciudadana. Una concepción de la ciudadanía como una identidad social y una concepción de la ciudadanía como una identidad política, que dan lugar a dos figuras distintas de ciudadanía y dos figuras distintas de comunidad. He sostenido que como elemento constitutivo de esa tensión existiría una cierta racionalidad de la violencia que echa sus raíces en el corazón mismo de lo que podríamos denominar la concepción moderna de la subjetividad y que encontraría nuevas formas de manifestarse en una contemporaneidad atravesada por unas lógicas eminentemente neoliberales. Y mostré, finalmente, que a cada una de estas figuras de la subjetividad política le corresponde una forma diferente de asumir el problema de la comunidad política. Y que en ese caso, en el caso de la comunidad global, lejos de constituirse en una dimensión superadora de la violencia inmunitaria, inherente al registro mítico de la comunidad nacional, existiría el germen de una nueva racionalidad de la violencia, que ya no niega las diferencias, sino que las integra y las celebra. Y básicamente sería eso lo que tenía para decirles. Les agradezco mucho su atención. Espero que me hayan comprendido bien mi español. Muchas gracias. Obrigada, Túlio. Acho que deu para compreender tudo sim. Bom, então a gente vai encerrar a apresentação das comunicações de pesquisa da 10ª mesa da 4ª SOFI. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco e agradecer aos comunicadores aqui dessa mesa. O Túlio Benavides Franco, que acabou de falar sobre a sua pesquisa, e também o Marcelo, que esteve com a gente, Marcelo Larger, apresentando a pesquisa de doutorado que ele está fazendo. Então, com isso, agradeço a todos mais uma vez e encerramos essa 10ª mesa.